você quer dar um up na sua marca, venha para o nosso time de audiovisual. Nós temos os melhores equipamentos e a melhor estrutura para atender você e sua empresa. E o melhor, estamos com preços imperdíveis. Não perde tempo e fale agora com a nossa equipe. Nosso compromisso é tecido em cada fibra da nossa história. Há 17 anos, acreditamos que conectar é muito mais do que entregar tecnologia. É unir pessoas, sonhos e aspirações. Desde o primeiro dia, nossa dedicação sempre foi a mesma: transformar a conexão em uma experiência que gere confiança e faça a diferença. Ao longo desses anos, a SET cresceu com responsabilidade e inovação, guiada pela vontade de oferecer estabilidade e segurança. Cada instalação, cada atendimento é um reflexo do respeito por quem confia em nós para suas necessidades de vida e trabalho. Somos mais que uma tecnologia. Somos o compromisso, a integridade e a proximidade que conectam cada lar, cada empresa e cada jornada pessoal. É com essa essência que avançamos, expandindo nossa rede e cuidando das conexões que fortalecem os laços entre as pessoas e o mundo. SET Fibra, conectando histórias e inspirando vidas. Há 17 anos transformando a conexão em mais do que serviço, em um elo de confiança. Fumo Alvorada, onde a paixão pelo cigarro se transforma em tradição. Desde 1963, oferecemos a melhor qualidade para os apreciadores que buscam um sabor inigualável. Aproveite a experiência. Alvorada, a emoção de um verdadeiro cigarro. Mas atenção, fumar provoca diversos males à saúde. Sensacional, o Weber é extremamente profissional. Já está começando o programa. Olá, está entrando no ar mais um Talco Show. E hoje, gente, é clichê a gente falar isso, mas o programa está imperdível. Hoje estamos com um profissional aqui. Ele não é desse jeito, mas você eu tenho certeza que você que é dona de casa, você que é dono de casa, já sofreu na mão desses caras, mas esse veio para arrebentar. Mitos e verdade sobre montagem de imóveis. É, bebê, aqui no Talco Show é cultura também. Vixe, nossa, é muito ruim. Gente, então, mas antes, quero fazer um agradecimento aos meus amigos, apoiadores e parceiros. Eu quero agradecer o Hipermercado Céu Azul, o Cleovânio, que todo final de mês ele faz o dia D. Agora, esse dia D, se você não chegar cedo lá, filho, as prateleiras ficam vazias, viu? Obrigado, Cleovânio, pela parceria de sempre. O Fumo Alvorada, o nosso novo patrocinador do programa. Eu quero agradecer a Ellen, o Fernando que esteve aqui no Talco Show, deu show, literalmente, veio pro Talco Show, deu show, né? Aí, se vocês quiserem saber o apelido dele, carinhoso, Vera Verão, tá aí nos episódios, é só procurar. Obrigado, Fernando, obrigado, Ellen, pela parceria. Global Suplementos, em nome da Michelle e do Maurício Berardi. Nectar Sorvetes, Cachaça Jamel, agradecer o Wayne e o André, estive lá essa semana, sensacional o pessoal de lá. Droga Certa, o meu amigo Marcelo Aliston, gente boa demais. Fazenda Babilônia, Dona Thelma, que nos ajudou, presenteou com os vouchers para tá visitando e para tá sorteando aqui do Talco Show, viu? Em breve, mais prêmios aí, hein, galera? Não saia daí. Vinhos Rio da Prata, do meu amigo enólogo Amaurício Berardi. A Mauri é sensacional, obrigado, Mauri. Eduardo Confecção, ela tá fazendo o nosso material aqui do Talco Show. Vai sair algumas camisetas aí pra gente sortear, dar de presente. Vai ser bacana pra caralho. E a 3 Comunicação, que eu tava falando aqui em off para o meu amigo, meu convidado, que a 3 Comunicação é a melhor agência de publicidade de Anápolis. Anápolis não. É Goiás. Não, Centro-Oeste. Vai, a 3 Comunicação, meu amigo Weber. E sem delongas, vamos falar com ele. Ele que é montador de imóveis profissional. Ele que é gogoboy. Ele também já fez algumas, não sei se eu vou poder falar isso, algumas palestras, não sei se é isso, mas tem outro nome lá, logo ele vai falar para você o que é. Eu estou com ele, o meu amigo, ele é montador de imóveis,
ele é gogoboy. Ele mexe até com energia solar, que ele vai contar pra gente também. O bicho é o famoso Július, né? A esposa dele sempre fala, meu marido tem 5 empregos. Eu estou com ele aqui nos estúdios da 3 Comunicação, no programa Talk Show, o meu grande amigo Rubens. Seja bem-vindo, Rubens, ao programa Talk Show. Obrigado, Rony. Quero agradecer pelo convite de estar participando aqui com você, né? Acompanho quase todos os episódios aí, sempre que tem tempo. Sou fã demais do Talk Show. E estamos aí hoje para participar. Eu sempre costumo dizer aos meus amigos que o prazer é todo seu, viu? Porque você teve coragem de vir aqui, cara, você é corajoso, viu? Demais a conta. Cara, eu falei aqui, eu já vou entrar de sola já. Porque eu falei aqui, né? Você que é dona de casa, você que é dono de casa. Sim, exato. Sim, já sofreu na mão de certos montadores de imóveis. Mas eu conheço o trabalho do Rubens, até por isso eu convidei. Porque eu não ia colocar minha cara para bater, né? É um cara profissional, a minha opinião e o que eu vivi com ele, excelente pessoa, horário certo, cumpre certo. Um detalhe, entra mudo e sai calado, isso é importante, hein? Não fica de conversinha não, né não, Rubens? Exatamente. Então bora lá, tá preparado para essa batina? Preparadíssimo. Vamos lá então. Primeira pergunta, Rubens. Tá preparado mesmo? Estou. Né? Então vai, como surgiu o interesse da montagem? Você que você hoje eu quero ser um montador de imóveis. Como surgiu esse interesse? Olha, o interesse ele surgiu da seguinte forma. Sempre eu fui um grande apreciador de ferramentas, né? Desde criança aí, sempre eu gostei muito de consertar coisas, inventar coisas, né? Sou aí adepto à categoria do faça você mesmo, né? Então, no finalzinho do ano de 2016, um colega meu, Rafael, me chamou um dia e falou, a minha sogra comprou um guarda-roupa ali, pela internet, o pessoal não monta, sabe que você poderia me ajudar a montar? Falei, bora pra lá. Fomos num dia de domingo, começamos 7 horas, pensei, se começar às 7 horas dá pra almoçar em casa. 9h30, 9h40 da noite a gente finalizou eu. Mentira, cara, mas foi o dia primeiro móvel. todo, foi o primeiro que nós montamos novo na caixa. Finalzinho de 2016. Olhou aí manual? A partir desse dia, sim, com manual, com tudo. Tinha poucas ferramentas na época. Aí a partir desse dia foi quando surgiu o interesse. Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu trabalhava com vendas. Trabalhei 8 anos com vendas, tinha equipe de vendas. E aí a partir dessa data eu comecei a me interessar mais. Era vendas de quê, Rubens? Vendia motocicletas. Motocicletas? Motocicletas. Ah, tá. Trabalhávamos com venda de motos. Isso é bom, hein? E aí, a partir dessa data aí, quando surgiu o interesse, eu comecei a correr atrás de conhecimento sobre a área, de investir em ferramentas, né? Fazer cursos, pegar também dicas e experiência com os amigos marceneiros. Né? Na família tem alguns marceneiros. Isso é importante, né? Isso. O meu avô foi marceneiro raiz. Falei isso no ano passado agora, mas morava ali em Alexânia, a cidade dos móveis rústicos. Né? E aí, sempre fazendo aqueles móveis de madeira rústicos, sempre eu tive interesse nessa área. E aí, quando eu comecei a botar em prática, né, comecei a investir em ferramentas, não parei mais. Até hoje, não para. O bom profissional não pode ter o copo do conhecimento cheio, né? Sempre tem que ter mais espaço para conhecimento, para busca de atualização de novas ferramentas, atendimento. Isso é importante, Rubens. Isso é muito importante. E aí, estamos até hoje nessa área. E você fez algum curso específico? Porque, assim, cara, e vou ser sincero com você, eu pra pregar um prego, cara, é dom. Tudo hoje em dia que você for fazer tem que ter um dom. Tem. Eu acho que o conhecimento é importante, muito. Você adquire conhecimento, sim, mas o dom, eu acho que a princípio é muito importante. Eu acho que o dom é tudo. Eu, para pregar um prego, tenho dificuldades. E você fez algum curso porque você viu que você tinha facilidade, né? Você viu ali que tinha um dom. Realmente, que eu já vi e tal, mas teve algum curso que você fez em específico para isso? Sim, a gente participa de cursos, de workshops, né? De troca de experiências, até mesmo nas marcenarias. Né? Igual bater um prego. A princípio parece ser uma coisa muito simples, mas não é. Filho. Né? Tem uma série de fatores aí que tem que ser levado em consideração.
Né? Por exemplo, com certeza alguém vai ter em casa algum móvel que alguém foi bater um prego no fundo dele, o preguinho desviou ali pelo cantinho, arrancou uma lasquinha, né? Então isso não pode acontecer de forma alguma. Aprendi muito com o Merentino, da Marcenaria Merentino lá em Goiânia, né? Estivemos lá trocando uma experiência com eles, bacana demais. Tem o pessoal das marcenarias também. E sempre que posso, estou sempre me atualizando aí nos cursos online principalmente, né? Onde se aprende muita coisa na questão de montagem, de medidas, que é uma coisa que é responsável pela qualidade do móvel. Questão de esquadro, se o móvel estiver fora de esquadro, o que é o esquadro? É um ângulo perfeito de 90 graus. Que gracinha, né? Não sabia não. Aí, é isso daí. Se o móvel estiver fora do esquadro, você vai ter problema ali com gaveta, né? O móvel vai ficar torto, as portas não vão se alinhar de forma alguma. Então você tem que aprender sobre esquadro, sobre o calçamento do móvel. Às vezes um guarda-roupa muito grande, você coloca ele ali num cantinho do quarto e ele tá mancando. Por que ele tá mancando? O piso não tá 100% igualzinho. Então você vai analisar ali certinho, colocar um calcinho, né? São pequenos detalhes que fazem a diferença no resultado final da montagem. Tá, agora eu quero fazer uma pergunta, que essa pergunta é clichê. Nem toda casa possui o mapeamento hidráulico, a planta hidráulica, certo? Exato. Já aconteceu do Rubens for fazer um furinho lá e sair aquele, jorrar aquela água? Demais da conta. Eu estou aí com aproximadamente uns 3 meses que eu não furo nenhum cano. Você tá brincando. Mas às vezes acontece. Acontece? Acontece, já aconteceu muito, né? Nesses anos todos aí de profissão, né? Mas tem uma regra básica aí. Quando apartamento é mais simples, por exemplo, eu chego num condomínio aí, vou furar lá, tô com dúvida do encanamento, a gente interfona na portaria, pede para entrar em contato com a administração e eles enviam pra gente de imediato a planta hidráulica. Sim, né? sim. Porém, se for uma casa muito antiga que o dono não lembra se tem cano, o que acontece? A gente tem a técnica da cruz. Exemplo, se tem um ponto de água bem aqui, uma torneira, então eu vou traçar uma cruz imaginária aqui. Esse cano tem que estar nessa cruz, né? Ou ele está vindo de baixo, ou de cima, ou da direita, ou da esquerda, e não vou furar nesse ponto. Mas se acontecer, mesmo utilizando essa técnica, a gente furar um cano, eu já estou preparado para fazer o mesmo reparo na hora. É isso que eu ia falar. Qual a dica que você dá para a galera do talk show agora? Essa foi doida, hein? Olha lá nós dois na câmera aberta, que gracinha. Porque às vezes, se a pessoa furar o cano e falar, eu vou parar o serviço aqui, vou ter que aguardar você, arrumar um encanador, lógico que eu vou avisar o cliente, né? Você já furou o cano, então? Já demais a conta. Muito cano furado. Então a gente... Então a gente faz o reparo ali já na hora e deixa tudo arrumado. E o que é que eu reparo? Pode contar esse segredo pra gente ou não? Pra quem for... Eu utilizo para evitar aquela quebradeira da parede. Logicamente você tem que ir furando devagarinho o cano, porque se furar só a primeira camada, dá para utilizar o reparo rápido. O reparo rápido ele é como se fosse um parafusinho feito de Tecnil. O Tecnil é aquele material tipo um plástico, muito utilizado em tábua de corte de carne. Sim. Então, vamos lá. Então ele é como se fosse um parafuso cônico com rosca. Então você faz a limpeza do local ali, coloca uma colinha de cano de PVC e vai apertando ele até ele vedar água. Então o segredo, o teste. O segredo não é empurrar forte na hora que tu estiver furando o cano. Devagarinho. Devagarinho. Só a primeira camada. Porque não é lógica, porque se você for furar, tem dúvida, tem o cano. Furar as duas camadas, aí já era, aí tem que quebrar, né? Aí é game over. Se você atravessar o cano por dois lados, é game over. Isso. Mas se você der só um furo... Furou só a primeira, aí é possível você fazer o conserto sem fazer aquela quebradeira toda na casa do cliente. Talk show é sensacional. O que é isso? Tem que ter o esquema aí. Pensando, como é que eu vou estragar esse cano aqui pra eu arrumar ele? E já aconteceu alguma, assim, você foi montar um móvel numa casa, já aconteceu assim, um problema no qual você não conseguiu resolver? Ou problema fazendo, nossa, que problema bucha, mas você resolveu? Cara, já aconteceu de chegar na casa do cliente para montar, porque geralmente eu nunca vejo os móveis pessoalmente, né? Até mesmo aí por questão de economizar tempo, né? A gente utiliza muito o WhatsApp. Então o cliente já liga pedindo um orçamento, eu já falo onde que já peço as informações, né? Qual é o raio da desmontagem, da montagem, me manda foto do móvel, já coleto várias informações para já chegar lá, já tá com tudo conversado. Então já aconteceu de chegar na casa do cliente e o cliente falar que
Ah, foi eu mesmo que desmontei e tal. Você chega lá, o móvel tá todo quebrado, né? Quebrou demais, estragou muito. A gente fala, não, esse daí infelizmente não dá montagem. Tem que voltar para casa, né? Mas fora isso aí, o restante tudinho, a gente, através da criatividade, pensar bastante, a gente consegue resolver. É interessante, você é muito criativo mesmo. Sim. Eu chamei o Rubens para resolver um pepino de umas cadeiras, aquelas cadeiras de banqueta que fala, né? Banquetas. E os o pé dela é de metal e enferrujou por causa da água e tal, jagarava tudo. Aí você usou um método lá que você comprou uns fitilhos fora a fora no pé para ele não descascar mais. Isso, os feltros, né? É. Não descascar e não arranhar também o porcelanato. Exatamente. Né? Tem que preservar. É isso mesmo. Qual tipo de móvel mais difícil de montar? Móvel mais difícil de montar. Mais bucha que você fala. Não, esse é Envira. Ó, geralmente os móveis antigos, aqueles feitos de cerejeira, móvel de coisa de 40 anos atrás, né? Todo no preguinho, o preguinho já enferrujou, já se fundiu com a madeira. Não tinha muita... Tem. Parafuso de fenda, que é aquele parafusinho que tem só um cortezinho no encaixe dele ali. Aquilo ali é bucha pura. Né? E às vezes o móvel, igual o móvel antigo, ele foi feito para não ser desmontado. É mesmo? Tanto é que os guarda-roupas antigos, o maleiro dele separa, né? A parte de cima do maleiro, ela separa exatamente para o móvel ficar mais baixo e você conseguir transportar. Só que hoje em dia, com as casas germinadas, 98, 99% das casas germinadas, e a maioria delas, segue um padrão de ter um corredor, geralmente estreito, e as portas dos quartos dão acesso a esse corredor. Então isso daí atrapalha você fazer a curva com o móvel. Fica praticamente impossível a pessoa entrar com um guarda-roupa montado num quarto de uma casa germinada. Entendi. Aí é onde o pessoal às vezes sai de uma cidade, leva esse móvel para outra cidade, chega lá, tem que desmontar o móvel na casa que ele chegou porque ele não vira. E aí nessa hora o bicho pega. É mesmo. Aconteceu isso comigo, mas só que a gente teve que desmontar, porque não coube, Isso, né? Exatamente, Isso. por essa dificuldade na manobra. Exatamente. E quando a gente vai, de tanto sofrer também, a gente vai aprendendo, né? a se virar, né? Então quando é esse tipo de móvel aí, geralmente dá muito trabalho na desmontagem. E quando é o parafuso de fenda, eu já vejo ali a medida exata dos parafusos, conto a quantidade que tem, desmonto, para na hora da remontagem eu já comprar uns parafusos novos Phillips, que é mais moderno, não escapa da pontinha da parafusadeira, e utilizar para ganhar, até mesmo para ganhar tempo na hora da montagem, né? E facilitar também, caso a pessoa precise desmontá-lo futuramente. Interessante. Teve algum móvel que você foi montar, o cliente falou assim: ah, vem aqui montar meu móvel, mas meu móvel é muito diferente, peculiar, engraçado. Teve algum móvel engraçado que você já montou? Algum móvel diferente? Tem uma cliente que ela mora em Portugal, ela é daqui de Anápolis, aí ela veio passar um tempo aqui com a filha dela e acabou comprando uma cama lá, essa cama veio de navio, e demorou bastante para chegar. E essa cama chegou, ela entrou em contato comigo para montar ali no bairro Anápolis City. E aí foi quando, assim, pra mim foi uma surpresa enorme, né? Poder montar um móvel desse, porque a técnica de fabricação que eles utilizam é completamente diferente daqui. O material é diferente, a qualidade da madeira é diferente, né? O tipo do estofamento é tudo diferente. Então demorou bastante, não tive dificuldade para montar, mas demorou bastante, né? Para montar ela e ficou com um resultado perfeito, impecável. Fiquei admirado assim pela qualidade do móvel feito na Europa. Na Europa? E é diferente o design? Ou não é bem diferente o sistema da grade da cama. Aqui a gente é acostumado a ter ripas, né? As ripas pregadas em alguns montantes, que são aquelas madeiras, tipo um caibro assim, que ela liga o lado direito no esquerdo da cama e as ripinhas vão em cima. Entendi. Essa era diferente porque ela tinha alguns detalhes de borracha nos cantos, onde as ripinhas encaixavam dentro dela. É um negócio bacana demais. Se eu tivesse uma foto aqui para te mostrar, seria melhor. Se tiver, depois se você quiser, a gente coloca na edição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi desmontar uma cama e debaixo do colchão tinha dinheiro? Já aconteceu isso? Não, dinheiro assim, a gente acha muita moeda embaixo de guarda-roupa, né? Devolve pro cliente. Revistas. Não, revistas também não. Mas já aconteceu algumas situações engraçadas aí. Conte! Já aconteceu de desmontar, eu fui desmontar um guarda-roupa na casa de um senhor e
hoje, depois que isso aconteceu, sempre eu verifico. Falo pra pessoa, olha, desocupa o guarda-roupa tudo, desocupou? Aí eu não confio, né, que a pessoa desocupou, coloca a escadinha, suba, olha em cima. Mas já aconteceu de cair arma de cima de guarda-roupa. Você tá brincando. Na casa desse senhor que eu tô te falando mesmo. Tinha uma panela com resto de gordura. Você tá brincando? Guardava pra fazer sabão. Nossa, Pessoal mais de idade, de bola, o pessoal mais de idade aí gosta dessa questão de juntar a gordurinha pra fazer um sabãozinho que fica bom, né? Fica. E aí, a hora que eu fui tirar o teto do guarda-roupa, a panela tombou. Mentira, só ficou aquela... Nem o dono do guarda-roupa lembrava que essa panela tava lá. Você tá brincando. Aí hoje eu verifico bastante pra ver se não tem nada que possa quebrar, né? Teve surpresinha nos guarda-roupas? Como ferramentas que usa pra frever o kisuke? Já apareceu bastante aí. Simplesmente ignore e continue o serviço. Você ignora o conteúdo, né, Danadinho? Ignora e continua o serviço. Tá bom, quais são as ferramentas mais comuns que você utiliza? Não você, mas em modo geral, para desmontagem de imóveis. A principal hoje em dia é essa daqui, né? Isso é a Makita que eles falam? A Makita é a marca, essa é a parafusadeira. Ah, tá, Makita. Aí, ó, tu a sabe. Parafusadeira, a bateria. A bateria? Isso, ela é a bateria, tem uma bateriazinha aqui, ó. Olha, quando eu rapaz. comecei, eu utilizava uma que ela era elétrica, ela tinha um cabo aqui, né? Tinha que ligar na tomada. Aí isso fazia perder bastante tempo. Porque às vezes eu tinha que fazer um serviço lá no alto, enrolava no pé da escada. Chegava na casa do cliente, acabava a energia, não tinha como dar sequência no serviço. Né? Aí foi quando, a partir de um certo tempo, eu comecei a investir na linha de bateria. Hoje todas as minhas ferramentas são a bateria. Você usou também, eu vi, você usa tipo uma munhequeira que você coloca os pregos em cima. Legal que lá, né? A pulseira magnética. Pulseira magnética. Oh, rapaz, que nome bonito. Pulseira magnética. Uma pulseira com imã gigante aqui. Oi? Munhequeira. Munhequeira não. A voz do além sempre fala aqui sempre com a gente. Ela fala. A voz do além, ela sempre vai entrar aqui no nosso estúdio, entendeu? Se a voz do além tiver alguma dúvida, ela interage com a gente, tá? Então não assuste, tá bom? Beleza. E qual é o jeito, a forma que você usa para evitar os erros da montagem dos móveis? A montagem de móveis, por mais que para um profissional pareça uma coisa simples, ela requer muita concentração. Né? Porque o número de móveis que existe hoje ela é gigante. Né? Eu, nesse tempo todo aí que eu trabalho montando móveis, ainda não conheço todos os móveis. Ainda não conheço todas as marcas, todos os modelos, porque a variedade é muito grande. Então, às vezes, tem umas fábricas de móveis do sul mesmo, alguns clientes aí de condomínio de alto padrão que compram móvel que tem canto arredondado, os encaixes tudo escondido. Móvel laqueado que tem pintura, que eu preciso cuidar bastante para não estragar o móvel, não arranhar. Então, para evitar erros, o montador ele precisa ter uma concentração muito grande. É brabo, né, velho? Se o montador tiver naquele dia que ele está com excesso de preocupação, com a cabeça cheia e tem um móvel de alto padrão para montar, é melhor que ele desmarque com o cliente, remarque pelo dia, porque a concentração é muito importante. Antes de começar a montagem física, é preciso ter primeiro uma montagem intelectual, aqui na cabeça, né? Entender o manual, entender qual peça que é. Eu preciso fazer um estudo antes, né? Do móvel. Qual que é a lateral esquerda, qual que é a direita, qual que é o teto, qual que é a base, qual que é o fundo, qual peça que encaixa em qual. Até mesmo para eu ganhar tempo na montagem. Então o segredo é manter a concentração, o foco. Já aconteceu muito cliente, você não conseguiu o horário com você e resolveu chamar outro profissional. Já aconteceu muito de você ir corrigir serviço de outras pessoas? Já sim, acontece bastante. Tem um móvel específico que isso acontece muito, que é o painel de TV. Painel de TV. Painel de TV, principalmente os ripados, aqueles grandões, né? O pessoal chama, às vezes tenta marcar um horário, a gente não tem, aí começa, liga para um, liga para outro. O montador que está muito disponível é até suspeito. Ou às vezes barato sai caro. Exato. Então o pessoal instala painel de TV, o painel fica torto, aí o montador retorna lá 2, 3 vezes para consertar, não consegue, fala que é a parede, realmente as paredes são bem tortas. Mas esse problema precisa ser resolvido na primeira ida do montador lá. E tem como? Tem como resolver? Tem como sim, dá um pouquinho mais de trabalho, mas questão de parede torta, aí se o cara tiver o conhecimento, o equipamento e tiver a paciência para fazer bem feitinho, né?
Ele deixa o móvel 100% alinhado. Mas acontece muito sim de painel de TV que o pessoal instalou, montadores de loja, montadores particulares. O cliente de tanto insistir, passar raiva com ele, acaba chamando a gente para ir lá corrigir. Né, o home, que é aquele rack que vai parafusado na frente do painel, Sim. acontece demais. Tá o painel lá, né? Na parede desse jeito aqui, o cara instala o home, 2, 3 dias depois o home começa a descer aqui, a gaveta começa a abrir sozinha. Acontece isso? Por falta de reforço. Aí o pessoal não resolve, o cliente chama a gente para ir lá e resolver definitivo. E graças a Deus tem dado certo até hoje. É aquele negócio, né? Ai, meu tio tem um fulano que é bem barato. E às vezes o barato sai caro, né? Exatamente, que precisa pagar 2 vezes, né? Exatamente. Cara, é um serviço que você precisa pagar para ele ser feito 2 vezes, porque na primeira não ficou boa. Exatamente. E qual a melhor maneira de organizar as peças na hora da montagem? Algo que você mais usa, né? Costumo seguir uma ordem. Por exemplo, se eu vou montar um guarda-roupa, então eu já coloco ali próximo da parede o fundo dele, que vai ser a última peça, já separo as portas para um outro lado, as gavetas para outro lado, já deixo a lateral direita do lado direito da parede, a esquerda do lado esquerdo, a separação dos parafusos a também logística, por tamanho, isso. Tenho comigo uma iluminação portátil, para me ajudar bastante também, porque um ambiente muito escuro ele me atrapalha, né? Na questão da visibilidade. Então, já vou fazer um estudo antes do local. Questão de espaço, separação da ferragem, separação das peças, separação das ferramentas. Não vou deixar próximo de mim a ferramenta que eu não vou utilizar. Né? Então, deixo ali só o que for necessário para estar ganhando tempo também. Bacana. E a principal dica que você dá, assim, para montar um móvel de forma eficiente? Essa tem que ter uma dica bacana aí, hein, Rubem? Uma dica... Quem não é montador, tem muito móvel que ele é pequenininho, por exemplo, uma cabeceira de cama, que é um criadinho. Se o próprio dono do móvel falar, eu vou montar esse móvel por conta própria, ele vai conseguir montar. Só que ele tem que ter uma noção aí de esquadro, para ficar quadradinho, né? Gaveta mesmo. Gaveta é indispensável o uso de cola nas gavetas. Toda gaveta é obrigada a ser montada com cola. É mesmo? Não sei se já aconteceu, mas com certeza já aconteceu com você. Uma gaveta que ela acabou de ser montada, ela tá boa. Poucos dias depois o fundo dela tá soltando, né? Tá dando aquela barriga, tá soltando a frente, por falta de cola. Então, gaveta, quanto mais cola você colocar nela, melhor. Porque gaveta, você não precisa desmontar a gaveta nunca mais. Então, a minha dica aí para quem for montar é prestar atenção nos detalhes, esquadrejar bem, apertar o parafuso só o suficiente, não apertar em excesso. Né? É importante que você tenha uma máquina com controle de torque. Você sabe o que é o controle de torque? Não sei nem o que é isso, velho. A parafusadeira, ela tem aqui a função de furadeira, que tem uma broquinha. Né? Se eu pôr ela aqui na função furadeira, ela vai furar. Aqui é para fazer buraco, em parede, em madeira, em ferro. Sim. Ela tem a função martelete, que tem um martelinho. Então, paredes mais macias, que não for concreto, eu coloco aqui a função martelete. Ela vai furar e bater ao mesmo tempo. O barulho dela até fica diferente, ó. Ah, é mesmo? Isso. E ela tem aqui a função de parafusadeira, que tem um parafusinho com controle de torque. Quando chega num determinado ponto, ela para? O controle de torque, ele vai regular aqui a pressão de aperto do parafuso. A própria máquina faz isso? A própria máquina. Que legal, Isso, cara. Evita estrago no móvel. Isso é massa. Por quê? Por exemplo, se eu vou parafusar um puxador, o puxador é feito de plástico, né? Eu não posso usar muita força que o parafuso espana. Então eu coloco aqui, por exemplo, na unidade, no número 1 aqui dele, né? 1 kg de força de torque. Começou a girar, ó. Ela para. Apertou, o motor continua girando, mas o mandril para de girar. Cara, isso evita que o parafuso gire além do necessário. Que dica bacana, bicho. Porque se a pessoa for montar um móvel utilizando uma furadeira, que ela não tem o controle de torque, o parafuso chegou onde ele deveria chegar, ele continua girando, ele vai virar uma broca. Ele vai virar uma broca, ele vai pra dentro. O que acontece? O furo vai dilatar, vai ficar grande, o parafuso vai perder firmeza, ele vai perder tração. Entendi, não sabia né? não, cara. Então, para cada tipo de material também, você tem um tipo de torque diferente. Aqui você tem um torque para apertar parafuso na bucha, para fazer instalação. Você tem um torque para mandar um parafuso numa peça de plástico, outro para MDF, outro para MDP, outro para madeira.
Cada tipo tem um. Isso, cada tipo tem um. Legal. É bem Legal, bacana. É mesmo. interessante. Dica interessante. É uma função muito, muito importante das parafusadeiras que ajuda a preservar o móvel. Nossa, top demais, né? E se você pudesse criar um móvel, né? Se você pudesse criar um móvel, qual móvel você criaria? Rapaz, se eu pudesse criar um móvel... É. Moço, essa eu nunca pensei nela não, mas seria interessante. Aí, tá vendo? Uai, sei lá, talvez eu criaria um guarda-roupa que não fosse preciso desmontar, mesmo sendo montador. Que se dividisse em módulos pequenos. Seria interessante, né? Seria interessante. Você... Partes pequenas só de encaixar, quase igual um Lego. É bom, hein, cara? Ideia, vamos patentear essa ideia aí, ué, né? Não pode não, que aí o montador não vai desmontar. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma preferência no caso de madeira? Não, eu prefiro trabalhar com cerejeira, com MDF, eu prefiro trabalhar com pau-brasil, jatobá. Tem alguma preferência de material, esse tipo de madeira? E se influencia na montagem? Tem sim, eu gosto de trabalhar com MDF. Ele é um material de qualidade melhor. Existe aí, hoje o que é popular, muito popular, é o MDP e o MDF. São os dois, são os dois materiais mais utilizados na fabricação de móveis, né? O MDF, o F é de fibra, então fibra de madeira, MDF. MDF, vamos lá, agora nós vamos descobrir. Vem do inglês, né? Ei, sempre vai falar MDF, MDP, nós não sabemos absolutamente nada. Hoje o Rubens vai falar para nós o que realmente significa essa sigla. Olha, tá, isso, o MDF ele é a fibra de madeira, então a letra F vem de fibra, a fibra sempre vai ser mais resistente. MDF. Isso, fibra de madeira, né? Fibra de madeira? Isso, no inglês ali você é o inverte, contrário, né? Isso. MDF, fibra de madeira. Isso, e o MDP, partícula de madeira. Tá, nós já virou, foi química isso aqui, então, moço. O que acontece? O MDF, por ser fibra, ele é mais resistente porque ele é feito de uma madeira só, geralmente do eucalipto ou do pinus, né? Utiliza ali essa matéria-prima para estar fazendo. O MDP, ele é partícula de madeira, nada mais é que a sobra de todos os outros materiais. É triturado, é feito um pozinho, tipo uma serragem. O MDP, para quem não conhece, quando você olhar no móvel ali que ele tiver aquele monte de serragem assim, que você vai passando a mão nele, ele vai esfarelando, aquilo é MDP, são partículas de madeira mista. Ele é uma chapa um pouco mais leve porque existem espaços dentro dele, né? Não preenche 100%. Então existem ali bolhas de ar. Ele é um material mais barato por ser um material reciclado. É utilizado a sobra de todos os outros materiais da indústria, tritura tudo, mistura uma resina e constrói a chapa e faz um acabamento nela. Porém, ele incha com mais facilidade. Quando ele começa a esfarinhar porque inchou, ele não para. Então, no caso, tem uma data de validade, seria isso ou não? Ou você acha que, vamos lá, vamos colocar uma madeira como um jatobá aí, a jatobá dura a vida toda, o MDF não dura? Madeira pura... Móvel de madeira pura hoje está um pouco difícil de encontrar, até mesmo igual uma madeira resistente, digamos um pau-brasil aí. É protegido por lei hoje em dia também, né? Não se pode mais usar. O tempo que você aguarda uma árvore crescer para você fazer um móvel de madeira pura, né? Demora bastante para produzir. A mão de obra é maior, você tem que pegar a madeira, cortar, lixar, preparar. Você trabalhar com chapa pronta, produzida pela indústria, é mais rápido, né? É utilizado madeira de reflorestamento para estar fazendo essas chapas. Então, a questão do MDP aí, ó, quando ele começa a inchar, que ele começa a esfarinhar, ele não para mais. MDP e MDF não pode molhar nenhum dos dois. Nem pode. Não pode. Molhou já Porém, para móvel em área úmida, exemplo banheiro, embaixo da pia, é aconselhável que se utilize o MDF hidrofugo ou MDF naval. Ele é diferente, ele é resistente à água. Como é que eu vou saber se o MDF é naval ou não? Quando é feito o corte no MDF na borda dele, você consegue ver por baixo da pintura. O MDF comum ele é na cor marrom, meio amarelo, quase essa cor aqui. Ó. Já o MDF naval ele é verde por dentro. Ele é da cor daquela cartelinha de ovo. Sabe a cartelinha de ovo de papel? Verdinha? Então é colocado uma resina especial nele que deixa ele mais resistente à água.
Então, Cara, essas são as diferenças. É muito detalhe, né, São cara? muitos detalhes. É muito detalhe. Eu tô aqui, você tá falando e eu já tô viajando esquisito, né? Hoje já estão lançando agora, já é novidade, em Goiânia tem um amigo nosso marceneiro de Goiânia lá que já está utilizando, que é a chapa de PVC expandido. É um material super leve, feito de PVC mesmo. PVC? PVC. E aí faz as chapas, né, nas espessuras. O MDF, as medidas dele é a cada 3 milímetros. Tem o MDF de 3, o de 6, o de 9, de 12, 15, 18. E o PVC no caso? E o PVC já tem ele de 15, disponível em Goiânia, que eu acredito que existam outras medidas também. Legal. Aceita fita de borda, aceita torque no parafuso. É um móvel que você pode fazer e lavar que não dá problema nenhum, porque não é madeira, né? Não é madeira. E pelo fato dele ser né? expandido, é injetado o ar nele, ele se torna muito leve. Nossa, deve ser interessante. E a durabilidade? Ele lembra aquele... Se você pegando a chapa assim, ele vai lembrar aquele doce suspiro, sabe aquele suspirinho de ovo? Sim, sim. Você morde nele assim, Sim. ele é meio durinho, mas você vê que tem umas bolinhas de ar. Lembra aquilo? Lembra aquilo lá. E a durabilidade dele? Não tem data de validade. Tem não? Cuidou, Mas pode molhar? Pode molhar tranquilo. Interessante, né? Quase igual um plástico, né? A gente está revolucionando, né? Cada vez. Quais as principais técnicas que você usa na montagem de gavetas e portas? Eita, isso aí é complicado, hein? É complicado, hein, Rubens? Rapaz, eu costumo fazer uma espécie de linha de produção. Linha de produção? Linha de produção. Separei as peças tudinho ali, aí já vou organizando elas na ordem da montagem, né? Vou colocar a cavilha. A cavilha é aquele pininho de madeira. Sabe aquele pininho? Sim, sim. Então coloco todas as pecinhas com furinho ali, já coloco a cola, coloco todas as cavilhas e vou martelando. Eu costumo fazer essa linha de produção aí, que eu sou muito focado na questão de ganhar tempo na montagem também. Que eu atendo muitos clientes por dia. Já tem. Tenho uma agenda muito organizada, então não posso demorar muito na casa de um cliente só. Então, essa questão aí de fazer essa linha de produção ajuda bastante. Tem guarda-roupa aí que vai ter 12 gavetas. Imagina montar gaveta por gaveta e testa uma por uma. Não. Demora demais. A linha de produção é super rápido. Vai ser todas as laterais direitas, todas as esquerdas, todos os fundos, todas as contrafrentes, todas as frentes, né? Todas as corrediças esquerdas, todas as direitas. É tenso, é tenso. Você falou uma coisa interessante, eu vou até abrir essa pauta, nem te pedi para falar isso, mas eu, igual falei no começo, eu conheço o Rubens, ele é profissional, eu já tive o privilégio de recebê-lo em minha residência, e no dia eu precisei dele para montar um móvel, era 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã, 5h50 eu já estava na porta de casa. Isso é importante, hoje em dia não tem profissional qualificado dessa forma. Exatamente. Normalmente eu começo todos os dias às 6h29 pontualmente na casa do cliente. 6h29? 6h29, não pode ser 6h30. É mesmo. E não pode ser 6h25. Nem 6h40. Nem 6h40, 6h29. 6h29. Detalhe importante. A maioria das pessoas que trabalham, às vezes a pessoa trabalha no DAIA, no centro, no comércio, as pessoas entram no serviço às 8 horas. Meus clientes iniciam às 8 horas. Então o serviço que é considerado um serviço pequeno, uma coisa rápida, eu preciso só instalar uma TV, só colocar uma cortina, né? Um serviço super pequeno, só arrumar uma gaveta. Essa pessoa ela não vai ter tempo para me receber na casa dela em horário comercial, porque ela vai estar trabalhando. Claro, claro. Ela vai chegar do serviço, às vezes 7 horas da noite, 8 horas, já vai chegar cansada. Eu também vou estar cansado no final do dia. Então, há 4 anos atrás, eu modifiquei meu horário de atendimento para dar início às 6h29. Então, todos os dias às 6h29 em ponto, eu estou na casa de alguém fazendo algum serviço pequeno. Independente de quem seja. Porque então eu fui uma regra, eu fui uma exceção. Você foi uma exceção. É mesmo. Foi uma fechada, né? Porque é meu amigo. Aqui não, bebê. Aqui tem moral fechada, mesmo. aí tem. Agora eu quero fugir um pouco dessa questão de montagem de imóveis. Vamos deixar um pouquinho de lado, né? Eu queria que você me falasse, parece que você mexe também com energia solar, não é isso? Exatamente. Eu tenho muita dúvida, como funciona a questão da energia solar, como funciona a instalação, o consumo de energia. Eu queria que você contasse um pouco pra gente aí como funciona essa questão da energia solar, porque hoje o crescimento dessa energia solar está muito significativo.
Sim, exatamente. Eu sou montador de móveis de segunda a sexta. Segunda a sexta. Segunda a sexta. E aos sábados eu trabalho com a energia solar, com a instalação. Né? Durante a semana aí também, se alguém precisar de fazer orçamento, essas coisas de energia solar, entra em contato, a gente responde ou repassa para o departamento. Isso, departamento responsável lá, que é o departamento comercial. Então trabalha eu, o Paulo César, ex-jogador da Napolina, o Leonardo, eletricista, e o Armando. Nós somos a equipe 4 pessoas, né, na parte operacional. E aí tem também os engenheiros, o Marquinhos, a Mariane lá de Goiânia, que toma conta, tem a Maria Fernanda, que é a nossa secretária. Então a nossa equipe está formada por esse pessoal aí. Então aos sábados a gente instala. Tudo que é vendido durante a semana é instalado aos sábados. Questão da energia solar aqui no estado de Goiás. Aqui ainda está podendo ligar. Está podendo? Aqui ainda está podendo. No estado de Minas Gerais está proibida a ligação na rede por causa que eles estão alegando a inversão de fluxo. Né? Ou seja, injeta mais energia na rede do que ela comporta. Uma rede muito antiga. Então no estado de Minas Gerais as empresas de energia solar, elas pararam suas atividades. Peidaram, literalmente. Não deu certo o negócio lá não por causa disso. Sendo que é um dos estados maiores produtores de energia solar do país. Né? Porque lá existem várias fazendas solares. Que é aquelas usinas de solo que o pessoal faz gigante para estar vendendo a energia. Aqui em Anápolis, a gente está conseguindo instalar, está aprovando os projetos aí. Às vezes tem uma demora muito grande por parte da concessionária, porque para a gente conectar a energia na rede, a gente precisa da aprovação deles. Eles vão liberar um parecer de acesso, que me permite instalar a minha usina solar conectada à rede elétrica. Aí, beleza, fez o projeto, o engenheiro fez o projeto tudo certinho, a gente foi lá, montou de acordo com o projeto, terminou a montagem, ainda não posso usar. Tem que vir a concessionária, o pessoal da concessionária vem, faz uma vistoria. Concessionária que você fala, no nosso caso, é equatorial. Isso, a equatorial. Eles vêm, faz a vistoria, tá tudo certinho de acordo com o projeto, aí eles fazem a troca do medidor. Aí a partir desse momento que fez a troca do medidor, tá funcionando. Eles estão, segundo eles, a demanda está muito alta, que tem muita gente instalando. E às vezes eles demoram um pouquinho a fazer, mas faz a ligação. Tá, legal, tem que ter projeto, tem que ter tudo. Mas e o custo-benefício? Né? Por exemplo, hoje eu consumo aí, vamos colocar em números redondos, né? Eu gasto em média de R$300 de energia na minha casa, né? Se eu instalar uma usina, no caso é a usina, né? Isso, que você instala a energia. Qual seria meu custo-benefício em cima dos R$300 de consumo mensal? Volney, funciona da seguinte forma. O sistema de GD, que é a geração distribuída, ele é um sistema de compensação de crédito. Onde você utiliza a rede ali da Equatorial, por exemplo, você utiliza todos os meses 300 kW de energia. O quilowatt hoje está custando em média R$1 cada quilowatt. Então, se você utiliza ali 300 kW, já com os impostos, com tudo, você vai pagar R$300 de energia. Você utilizou R$300 de energia da Equatorial, que você tem uma usina na sua casa e você produziu 300 e injetou na rede, então você está pagando o que você utilizou da rede com a energia que você está injetando. Sistema de compensação de crédito. Sim. Eu utilizo da rede e uso a minha usina para injetar. E um detalhe interessante aqui também, exemplo, se você tem uma usina que ela produz 500 kW mês e você está utilizando apenas 300, você está com crédito de 200. Você está com um crédito positivo de 200 kW. Esses 200, se você não estiver utilizando, não estiver compartilhando com ninguém... É acumulativo? É acumulativo. Tem uma data de validade aí de 60 meses, 5 anos. 5 anos? 5 anos. Se você não conseguir utilizar, você pode estar utilizando, fazendo a transferência dele para uma unidade consumidora também, que esteja na sua titularidade. Isso aí compartilhar também. Com a sua mãe, com um vizinho, com alguém. É porque muita gente fala assim, pode compartilhar a energia solar, mas a outra energia que tiver, que eu tenho que compartilhar, tem que estar no meu nome. Tem. Senão, não vai. É isso? Tem que estar tudo na mesma titularidade. É um processo simples de fazer. Vai lá na Equatorial, faz a transferência da titularidade para o seu CPF, não tem custo, é super rápido para fazer, né? E aí, através de documentação, o pessoal do nosso escritório lá de engenharia vai organizar. Eles pedem para estar fazendo esse compartilhamento aí. Tá, aí nós voltamos à pergunta do custo-benefício. Eu gastava R$300, certo? Aí eu não estou gastando mais.
qual que é a taxa mínima que eu teria que pagar para a Equatorial, se é que você sabe, eu não sei, estou fazendo a pergunta. E quanto tempo eu teria meu retorno do que eu investi na usina? Ah, sim. A taxa mínima hoje, ela custa menos de R$40. Ela oscila... A taxa que você usa... Isso do monofásico, né? Ah, isso. Porque trifásico é mais... Isso, tem 3 tipos de sistema de padrão, né, que chega nas residências e nos comércios das empresas, que é o monofásico, o bifásico e o trifásico. Então eles têm valores diferentes aí da taxa mínima. Claro. O monofásico, que é para residência, então se a pessoa paga só R$300, provavelmente vai ser o monofásico, que o consumo é baixo. Claro. Então ela vai oscilar ali entre R$30 e R$40. Ela mantém uma média de R$35 por mês. E a questão do payback, que é o retorno do investimento, quando o cliente consegue pagar o custo da usina à vista, né, a nossa própria plataforma de simulação, que a gente tem uma plataforma que simula para o cliente, ela mostra que o retorno do investimento ele volta em 21 meses. 21 meses. Se você pagou sua usina à vista, o valor dela ele vai voltar para você em formato de crédito em 21 meses. É um retorno muito rápido, né? Não tem investimento aí hoje que você faça com corretora de investimento, né, com banco, que te dá um retorno tão rápido, né, que dobra o valor do investimento em apenas 21 meses. E até a gente já conversou sobre isso, a usina ela pode ser financiada, né? Sim. Tem a possibilidade de financiar, não tem? Sim, tem a possibilidade. Vários bancos fazem o financiamento. Isso é bom porque se a pessoa não tiver dinheiro no momento para estar dando uma entrada ou pagando à vista, ela financia em mais meses. A parcela do financiamento ela fica bem similar ao valor que você paga do talão de energia e acaba que você não sente essa diferença no bolso. Né? A pessoa pode financiar aí, tem financeiras que fazem até 84 meses. É muito tempo. Tá, agora uma pergunta que agora eu tenho curiosidade, acho que todo mundo tem curiosidade. É mito ou verdade? A pessoa fala, energia solar demora a esquentar o meu chuveiro, energia solar demora... Isso é mito ou é verdade, Rubens? Isso daí é o seguinte, existem 2 tipos de energia solar. Deixar bem claro, hein? 2 tipos. O sistema que a gente trabalha com ele hoje aqui em Anápolis é o on-grid. O que é o on-grid? Conectado à rede elétrica. Sim. Você injeta energia lá na rede elétrica para você pegar de volta. Você está injetando crédito. Entendi. Né? Seu medidor está marcando o crédito que você está utilizando lá e está pegando de volta. Então, não faz diferença, não vai fazer diferença alguma. E existe também o sistema off-grid, desligado da rede. Nesse sistema aí, você precisa de ter um banco de baterias. Então, quando se trata de um sistema off-grid, a pessoa tem que ter um bom dimensionamento, o engenheiro que faz pra gente, né? O dimensionamento aí para saber qual é o consumo do seu chuveiro, se você tem um forno, quantas lâmpadas você tem, quantos freezers, quantas geladeiras, né? Para montar um banco de bateria suficiente para atender a sua demanda. Então a energia solar não quer dizer que vai ser a energia que está sendo produzida em cima do telhado, vai ser a mesma que vai sair na tomada, não. Agora outra pergunta. Se tiver, por exemplo, a off-grid, né? Então, se o camarada quiser montar um off-grid sem montar um padrão da Equatorial, ele pode? Pode, a off-grid ela não exige documentação. É só interessante que você tenha a participação de um engenheiro no off-grid para fazer o cálculo do dimensionamento da sua rede e ver a potência dos elétricos que você tem também para saber quanto de energia que você vai precisar. Né? Mas ainda é um sistema que ele ainda não é compensativo porque ele é muito caro. Ele é muito caro. Ele é caro no sentido de que as baterias têm vida útil. Entendi. Né? Então, se a pessoa for montar um off-grid pensando na economia, ela não vai ter economia agora. Não vai ter. No momento, não. No momento, não. Porque a bateria tem vida útil. Às vezes a bateria é uma bateria top de linha e vai durar 8 anos. Daqui 8 anos vai ter que comprar a bateria. E a bateria não é baratinha. Entendi. Né? Então, para quem foca em economia, não é interessante. Não. O off-grid ele seria interessante, por exemplo, se você comprar uma chacrinha longe pra caramba, onde está muito distante da rede equatorial, não passa uma rede elétrica lá, não tem um transformador, não tem nada, e a única forma de você ter energia seria através de baterias. Aí sim ele é super interessante. Agora, se for focar na questão de economia, ainda não é interessante. E deixa eu te fazer outra pergunta. Eu sou leigo. Sim. As minhas perguntas é do povão, né? Por exemplo, fala-se muito que se tiver
Vamos partir pro lado que nós estamos usando a off-grid. E tá embaçado, o céu tá embaçado. Mesmo assim, o céu estando nublado ou chuvoso, interfere como que fala? Quando pega a energia... Na produção. Na produção, essa é se tiver o tempo embaçado, né? Tempo totalmente fechado, interfere na produção de energia? Mas quase não sai essa pergunta, hein? Deus me livre. Olha, tempo nublado diminui um pouco. Aham. Diminui um pouco, mas não para de produzir. Tá? Até porque não é o calor do sol, é a luz do sol que ela entra ali nas placas e gera energia. Né? Então, o dia que tiver um dia chuvoso, mas basta estar clarinho, a pessoa já vai começar a gerar energia. Lógico que o dia que não tiver nenhuma nuvem, que o sol estiver batendo direto nas placas, vai produzir mais. Ela vai chegar no pico máximo de produção. Hoje você tem energia solar em casa? Tenho. Eu tenho todos lá da empresa, né? Todos nós temos. E o Rubens, como consumidor, indica energia solar ou não? Ah, com certeza. Porque o meu sistema ele já vai para 3 anos. Já se pagou. Já se pagou. Já se pagou. Tenho os meus 2 ar-condicionados. Né? Compartilho energia com a minha mãe, que mora em outro bairro. Ela também tem um. Ai, que legal. É bom demais, cara. Porque você poder utilizar a energia sem se preocupar com a conta. Igual o sonho de muita gente nesse calorão que a gente tem é ter um ar-condicionado. É claro. Ter um ar-condicionado é uma coisa simples demais. O que não é simples? Você pagar a conta que o ar-condicionado gera para você. Exatamente. Então você imagina você poder utilizar ar-condicionado aí 24 horas por dia se quiser e pagar só a taxinha mínima ali no monofásico de R$35. É um conforto bom demais. Top da galáxia. O programa já está quase chegando ao final, Rubens, mas vamos por parte. E quem quiser conhecer o trabalho da energia solar é falar com quem? Onde? Instagram? Deixar aí o contato da energia solar, por enquanto. Estamos falando de energia solar. Depois nós voltamos com o montador de móvel. Tá certo. Pode estar falando comigo mesmo. Chama no WhatsApp aí, que é o 629 92 82 42 83, que a gente vai estar passando o orçamento certinho, direcionando você pro setor responsável também, eles passam orçamento. E é bacana, hein? Demais. E vocês também, só para finalizar, vocês também, por exemplo, se a pessoa quiser financiar, vocês dão o passo a passo ali. Isso, nós tomamos conta de tudo. Né? Auditoria seria interessante. Isso, a gente toma conta de tudo e dessa parte de documentação, a vistoria no local, né? Não é só a pessoa chegar e falar assim, eu quero pôr energia solar, vamos pôr? Não é assim não, que o negócio funciona. Não. A gente precisa fazer uma visita técnica primeiro, né? Eu vou levar o drone, vou subir o drone em cima da casa da pessoa lá, vou analisar como é que está o telhado, ver a estrutura, né? Até mesmo para estar evitando acidentes. Isso. Ver se a sua casa comporta o peso dos painéis, ver como é que está a sua rede elétrica. Dependendo se a rede não estiver boa, a gente tem que dar uma melhoria nela, né? Trocar os cabeamentos. Interessante. Né? Então, essa parte de projeto, de financiamento, tudo por conta da gente. A pessoa só entra com documentação, assinatura, assina a procuração para o engenheiro resolve tudo na Equatorial. Oi, que legal, cara. Então a pessoa não precisa nem sair de casa praticamente. Só assinar, pagar e usar. Aí, tá igual, né? Repetindo, qual é o número? 629 92 82 42 83. Então, para finalizar aqui, Rubens, antes de nós passar pro bate-bola do Talk Show, eu ia fazer uma coisa, né? Qual é a principal dica para ser um ótimo profissional no qual você é? Volney, primeiramente, cumprir com o que você promete para o cliente. Isso é importante, hein, cara? Se você promete pontualidade, seja pontual. Se você promete qualidade, entrega aquilo que você prometeu. Exatamente. Só voltando aqui a um detalhe interessante que a gente falou agora aqui, a questão dos meus horários, né? De ser diferente, eu vou explicar o porquê aqui. Que tem muita gente que às vezes eu passo uma hora na casa da pessoa lá, a pessoa no finalzinho de serviço, moço, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Aí a pessoa pergunta, por que 6h29? Por que não 6h30? Já parou pra pensar nisso? Não parei não. Achei que é porque mania. Não, cara, é interessante. Quando você marca um horário, todo mundo costuma marcar o horário com o final 5 e o final 0. 45, vou chegar às 50, 6h25, 15. vou chegar às 6h30. Exatamente. Aí nessa daí a pessoa se atrasou 10 minutos, tá tudo normal. Chegou 10 minutos antes, tá tudo normal. Aí eu marco 6h29, por quê? Quando eu chego às 6h29 na casa do cliente, às vezes acontece chegar mais cedo e eu espero. Claro. Você espera dar os 6h29. Marquei com você 6h29, cheguei às 6h20, eu espero 9 minutos lá fora. Tô de olho no relógio. Deu 6h29, eu mando mensagem, estou na porta.
Por quê? Se eu falei às 6h29, o psicológico da pessoa tá pensando naquilo do meu cliente. Aí o cliente fala, pô, cara, você marcou 6h29 e chegou às 6h29 pontual, hein? O cliente tem que perceber isso também. Não adianta eu fazer alguma coisa e a pessoa não perceber, né, o que é o diferencial. As pessoas perguntam por quê, mas não tem nada a ver, não. É só essa questão mesmo que é psicológico, né, pra pessoa focar nisso daí. Porque na hora que eu chego às 6h29, o próprio cliente confere. Você falou que ia chegar às 6h29 e chegou às 6h29. Isso é importante. Isso faz diferença. Faz diferença. Faz toda a diferença. É pontualidade e entregar o que você falou, né? Que é a qualidade do serviço. Coisas pequenas, essa questão também de mostrar o diferencial para o cliente, vai ter coisa que o cliente não vai estar nem sabendo e eu tenho que mostrar. Outra coisa que, só batendo nessa tecla aí de diferencial, eu chego na casa que a pessoa acabou de comprar, as paredes estão limpinhas. Então, às vezes, estou montando ali, cai uma coisinha no chão, tem uma sujeirinha. Eu peço o quê? Uma vassoura emprestada. Moça, por favor, me presta uma vassoura. Ela me empresta a vassoura. Terminei de varrer, eu não coloco a vassoura encostada aqui na parede. Porque o cabo da vassoura vai criar uma manchinha, uma marquinha aqui, que eu que fiz. Entendi. Então, o que eu faço? Eu deito a vassoura no chão. Terminei de fazer o serviço, chamei o cliente para conferir. Todo serviço precisa ser conferido, né? Abertura de porta, gaveta e tal. Terminei tudinho, a pessoa nem percebeu que a vassoura tá no chão. Nem percebeu. Eu falo. Volney, essa vassoura eu coloquei ela deitada aqui no chão. Por quê? Pra não sujar a sua parede. Eita, os pequenos detalhes. Os detalhes. É, a questão de montar um móvel tem que estar de olho em tudo que tá ao meu redor. Tem que estar certinho, cara. Vou desmontar um guarda-roupa grande aqui, você tem uma televisão aqui na parede. Se eu esquecer que essa TV tá lá, eu acertar uma porta na tela dela. Exatamente. Então tem que ter cuidado com o vidro que tá ao meu redor. Tudo, né, com cara? mobília. Eu tenho que sair da sua casa e sua casa tem que estar muito melhor do que quando eu cheguei. Exatamente. Eu não posso sair de lá e deixar um prejuízo de um cantinho de parede quebrado, uma parede arranhada, a mão suja na parede. Nossa, que dá raiva na gente. O cara chega para fazer um serviço e quando ele vai embora a parede tá toda suja de mão. É os detalhes, né? São detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Então, se o cliente, minha dica para os profissionais e também você que instala ar-condicionado, que é marceneiro, né, que trabalha com a prestação de serviço. Você tem um diferencial, uma coisinha pequena que você faz, mas o cliente não vê, mostre. Mostre. Porque é mostrando que ele vai enxergar. Exatamente. Talvez passe até desapercebido. Exatamente. Cara, você falando, o cara fala, pô, esse cara é diferenciado. É diferenciado. Vai fazer o furinho, já prega a sacolinha lá. Presta atenção também, porque às vezes a sacolinha pode dar errado. Você vai pregar uma sacolinha na parede que é muito velha, a hora que você puxa a fita, sai a pintura com tudo. Nossa! Então, nesse caso, coloca um potinho debaixo, alguma coisa. Né? Mas deixa a casa do cliente sempre limpinha. Terminou de montar o móvel, enrola o papelão, a embalagem, deixa prontinho só para a pessoa descartar ou mandar para reciclagem. Isso tudo aí tem que a diferença e os mínimos detalhes. Exatamente. Parabéns, Rubens. Rubens, então agora nós vamos pro bate-bolas do Talco Show. Bora lá. É isso aí, tá preparado? Eita, sempre. A parada funciona da seguinte forma. Eu vou fazer uma pergunta, uma frase, uma palavra, e você fala o que vem na cabeça. Por exemplo, pirulito. Palhaço. Aí, ué, gostei. Foi bom. Então, um amor. Minha esposa. Nossa senhora, velho. Esses caras que vêm assim falar o amor é minha esposa de primeiro, esses caras são fortes mesmo. Demais da conta. Um sonho. Rapaz, um sonho. Meu sonho é me aposentar cedo, me aposentar bem, né, claro. É claro, tem que ser. Um time. Flamengo. Ah, cara, time tem um defeito. Uma comida. Macarrão. Uma bebida. Água com gás. Eu também curto. Uma vergonha. Uma vergonha. Eita, nós. Eita, rapaz. Eita, eu acho que eu tô sem vergonha, hein? É mesmo? Não veio nada na cabeça, não. Oi, Além, fala de novo. Torcer pro Flamengo. Olha, o Além falou com vergonha torcer pro Flamengo. Obrigado, Além. Essa foi sensacional. Uma vergonha torcer pro Flamengo. Uma pérola. Uma pérola? Rapaz. Acho que por enquanto não tenho, não. Não tem, né? Um castigo. Um castigo? Será que seria torcer pro Flamengo de novo? É castigo dobrado. Um medo. Um medo? Cara, um medo. Não acredito que eu nunca parei pra pensar num medo, cara. Você nunca parou pra pensar no medo? Até porque
Montador de motos, não pode ter muito medo, não. Primeiro, Não. montador de motos não pode ter medo de barata. Essa é boa, hein? Nossa, é Tem mesmo. móvel que a gente arrasta que tem barata, tem rato. Já pegou? Muito móvel com rato, barata, morcego? Já transportei um rato de uma casa pra outra sem querer. Mentira, velho. Nossa, mas era a casa da mesma pessoa. Eu deixei a bolsa na sala, a bolsa de ferramentas aberta, arrastei o guarda-roupa, saiu um ratinho de lá e sumiu. Você não viu? Não vi, terminei o serviço, fechei a bolsa, fui embora. E depois você achou Cheguei ele? na outra casa, Nossa. abri a bolsa, quem sai de dentro da O bolsa? rato, O lipstick. E aí, o que você fez? Minha sorte, o cachorrinho da cliente pegou o rato e matou ele. Tem bom, hein? Isso aí seria vergonha, porque esse dia eu fiquei envergonhado. É mesmo, velho? Imagina o cara chegando na sua casa e levar um rato pra lá. Deixa eu te contar, já aconteceu isso comigo. Uma vez eu ia mudar para aquela casa que você foi instalar os móveis. Aí eu passei num determinado ponto e olhei e umas caixas vazias. Sempre que a gente vai mudar, né? Nós vamos mudar, o que a gente tem? Caixa vazia. Mas nunca dá moral pra caixa. Mas nesse dia eu dei moral pra caixa. Eu cheguei lá no depósito, lá na BR, perto da antiga Polícia Rodoviária Federal, indo pra Brasília. Eu cheguei umas 4 caixas, ela foi, de trás de uns móveis lá dos trem, eu peguei as 4 caixas e joguei pra dentro, filho. Coloquei ela na casa nova. Aí minha esposa chegou, né? Na época até nós estávamos noivos. Aí chegou e falou assim, amor, tem um rato aqui. Eu falei, tá doido? Nunca vi um rato na minha casa. Nunca vi. Ela tem um rato. Aí passou um dia, passou outro e a porta começou a comer a porta. Eu falei, que trem é esse? Quando eu olhava um rato pulando, ratinho pequenininho, cara, eu dei sorte que eu matei esse rato. Eu transportei rato, velho, acredita? Levei rato pra casa. É complicado esse negócio de transportar rato, não é coisa legal não. O medo que eu tenho, eu vou te falar aqui, o medo que eu tenho é nunca mais ser provedor do lar. Eu acho que eu tenho esse medo. Né? Você tira a mulher da sua casa, da casa dos pais, e não consegue, né? Não conseguir dar a vida que ela tinha, né? Porque você tirou ela lá, ela tem uma vida boa, você tem que oferecer uma vida melhor. Esse é um dos maiores medos que eu tenho na vida. Um futuro. O futuro ia, quem sabe, repassar o meu conhecimento para outras pessoas, montar uma equipe para eu me aposentar e parar de trabalhar, né? Ter pessoas, uma equipe fazendo esse serviço de montagem de móveis, né? Na parte operacional da energia solar também. E a gente tá sempre pensando grande aí, sempre em crescer. Boa! Um arrependimento? Um arrependimento, cara, de não ter começado mais cedo do que eu faço hoje. Né? Seu maior orgulho? Meu maior orgulho hoje é minha família, né? O pessoal não tem nada a reclamar, não. Né? Família em geral, por parte de pai, de mãe, a parte do pessoal da minha esposa também. Nada a reclamar, não. O pessoal me orgulha bastante pelo que eles fazem, a forma com que eles me tratam, me recebem. Isso é gratificante, né, velho? Demais. Se sentir querido, realmente, é muito bom. Sua maior realização? Minha maior realização hoje? Cara, tem vários setores, viu? Questão do... Primeiro me casei, né? Foi uma realização. Isso foi, né, velho? Pra muita gente. Essa carcaça dele, deu sorte, viu, velho? Deu sorte. Acho que eu acertei na mão ali, porque casei com uma pessoa muito boa que me entende, me compreende, me completa. Isso é me ajuda em tudo, né? É importante. Que mantém ali nivelada ali a balança do equilíbrio da minha vida. É a base. Isso, é a base. Então acredito que a minha maior realização aí foi minha esposa, né? Meu casamento. O maior bem da vida? Meus filhos. Aí. Um animal? Um animal, cara, cachorro. Tanto é que, até se eu olhar no meu celular aqui, se eu puxar aqui na galeria aqui, cachorro, você vai ver o tanto de cachorro de cliente que chega em mim. Não sei o que acontece, não, mas eu chego nos lugares que tem cachorro, vocês vêm, o cachorro tá nervoso, eu começo a adular. Já aconteceu de um cachorro avançado, você, pra morder? Não, acontece muito eles pegar fita crepe dentro da bolsa lá e mastigar. Talvez eles querem trabalhar, né? O cara quer isolar alguma coisa. Eu gosto de cachorro. Bom, né? Olha que interessante, igual ontem mesmo pela manhã, você sabe que eu faço a minha corridinha matinal todos os dias, você acorda 4h30? 4h20. Tinha que ser 4h19, né? Mas é 4h20 porque o despertador pra correr. Aí faço minha corridinha de 5 km diária. 5 km? De vez em quando passo por algumas turminhas de cachorro na rua aí. Quando eles vêm pro meu lado pra latir, pra morder, eu já abaixo ali, já... Vem cá, começa a adular e isso fica de boa. E vai correr atrás. Tem um bom relacionamento com a cachorrada aí. Isso é bom, isso é importante.
Uma mulher. Pode ser duas? Olha, vai ter, ué. Minha mãe e minha esposa. Eita, nós. Um homem. Meu pai e meus filhos. Outro homem. Você. Ave Maria! Meu chegado. Nossa senhora! Não, velho, parabéns. Foi top demais. É top demais. É isso aí. Tá vendo? Esses caras. Só foi você e o Maurício Berati que falou até hoje. Ó, gente, fica registrado aqui, ó. É as melhores entrevistas até hoje. Ele é o Maurício. Rubens, eu quero agradecer imensamente a você pelo seu tempo, que eu sei que você tem um tempo muito corrido, que você levanta 4h20, vai correr, começa a atender às 6h29 da manhã e não para, não tem horário para parar. Que você, quando a última vez você me atendeu, você estava 8, 9 horas na minha casa, trabalhando. E eu quero agradecer, porque eu sei que esse profissional maravilhoso que você é. E diga-se de passagem, eu agradeço demais ter um amigo como você. Agradeço e quero dizer que o Talco Show está aberto para o que você quiser da sua vida, tá bom? Obrigado mesmo, de coração. Meus agradecimentos aí pelo convite, por estar participando aqui, né? O Volney é um amigão nosso aí de longa data, né? Já levou até uma cesta de aniversário para mim de presente uma vez. É mesmo, lá em casa. Mesmo, faz tempo, hein? Faz tempo. Pois é, meus agradecimentos. Aí sempre estou aqui acompanhando o Talk Show. Obrigado. Talk Show, sucesso, vai tá crescendo cada vez mais. Seu conteúdo é muito interessante, muito bom. Mesmo. Né? Só a seleção aí. Esse dia meu amigo Adriano Ratinho teve aqui dando a entrevista aqui. Desse Rapaz, tamanho, qualquer dia desse aí, quando tiver um armário pesado para subir lá, vou ligar pro Adriano. Só chamar e lá dar uma força para nós. Antes do programa acabar, fala o seu contato novamente, o Rubens, tanto para montador de imóvel como para energia solar. E deu uma aula aqui de energia solar. É isso aí. Lá no Instagram, Rubens Montador Oficial. Isso é importante. Né? Nosso Instagram. E o contato do WhatsApp, 629 9282 4283. Repetindo. 629 9282 4283. Repetindo. 629 9282 4283. Rubens, todo mundo que vem aqui no Talk Show leva uma lembrancinha. Então hoje você vai ganhar um kit da cachaça Jamel. Olha lá, velho. Olha que beleza. Olha lá, que coisa mais linda do mundo. Em nome do Wayne e do André, do grupo Jamel. Uma lembrancinha pra você. Valeu, brigadão. Olha que relógio mais bacana pra marcar aqui às 6h29 da manhã. Aí, tá vendo? E atrás uns... E atrás tá um negócio aqui pra receber umas visitas lá em casa. Água de passarinho não bebe. Meu cunhado Marcos Paulo vai começar a me visitar de novo. Eita! Rubens, mais uma vez, obrigado mesmo pelo carinho. E fique à vontade, o dia que quiser vir no Talk Show, as portas estarão sempre abertas. Tamo junto, satisfação enorme. Valeu. Gente, o programa Talk Show fica por aqui. Amanhã tem mais, ó. O programa hoje foi sensacional. Falei pra você, gente, que o programa é bom. Cara, eu só tenho conteúdo forte. Só que o cara é bom mesmo, o cara é bom. E o Talk Show fica por aqui, mas antes, olha aqui, gente, aí esquecendo, fazer os agradecimentos ao Hipermercado Céu Azul, a meu amigo Cleovânio, lembrando que o último dia do mês, uma sexta-feira do mês, ele faz o dia D, gente, imperdível. O Fumo Alvorada, meu amigo Fernando e Ellen, gente, sensacional, obrigado. Global Suplementos, Nectar Sorvetes, Cachaça Jamel, Droga Certa, Fazenda Babilônia, Vinhos Rio da Prata, Eduarda Confecção e A3 Comunicação. Gente, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Beijos. Fumo Alvorada, onde a paixão pelo cigarro se transforma em tradição. Desde 1963, oferecemos a melhor qualidade para os apreciadores que buscam um sabor inigualável. Aproveite a experiência. Alvorada, a emoção de um verdadeiro cigarro. Mas atenção, fumar provoca diversos males à saúde. Se você quer dar um up na sua marca, venha para o nosso time de audiovisual. Nós temos os melhores equipamentos e a melhor estrutura para atender você e sua empresa. E o melhor, estamos com preços imperdíveis. Não perde tempo e fale agora com a nossa equipe. Nosso compromisso é tecido em cada fibra da nossa história. Há 17 anos, acreditamos que conectar é muito mais do que entregar tecnologia. É unir pessoas, sonhos e aspirações. Desde o primeiro dia, nossa dedicação sempre foi a mesma: transformar a conexão em uma experiência que gere confiança e faça a diferença.
Ao longo desses anos, a SET cresceu com responsabilidade e inovação, guiada pela vontade de oferecer estabilidade e segurança. Cada instalação, cada atendimento é um reflexo do respeito por quem confia em nós para suas necessidades de vida e trabalho. Somos mais que uma tecnologia. Somos o compromisso, a integridade e a proximidade que conectam cada lar, cada empresa e cada jornada pessoal. É com essa essência que avançamos, expandindo nossa rede e cuidando das conexões que fortalecem os laços entre as pessoas e o mundo. SET Fibra, conectando histórias e inspirando vidas. Há 17 anos transformando a conexão em mais do que serviço, em um elo de confiança.